que a gente tem que correr para desenvolver nossas armas nucleares. Né? Esse é, inclusive, o discurso que o regime iraniano tem feito e é uma análise que eu acho que é bastante aceita. Né? Acredito que o Ricardo até concorde. Né? A gente está caminhando para um cenário em que o Irã muito provavelmente se retira desse tratado de não proliferação nuclear e daqui para frente deve desenvolver armas nucleares. E enquanto o Irã estava no acordo, a IEA alegava, pelo menos, né, falava que podia ter programas clandestinos, enfim, mas que o Irã cumpriu o tratado. O acordo foi assinado pelo governo Obama, enquanto o Obama era presidente, e o Irã enriquecia o urânio dentro de limite de 3,8%, que é ali para fins pacíficos. Aí, quando o Trump saiu do tratado, mesmo com as outras potências europeias se mantendo, as sanções americanas voltando é o que mais prejudicava o Irã. Aí o Irã falou, bom, se os Estados Unidos saiu, não tem mais sentido também eu continuar enriquecendo dentro dos limites. Tanto que quando você pega, por exemplo, essas instalações que foram atacadas, o Rafael Grossi, que é o líder da IEA, a agência da ONU especializada nas questões nucleares, ele conhece a região de Fordow, a região de Natanz, a região de Isfahan. Então ele ia dando até detalhes, por exemplo. Quando a região de Fordow, por exemplo, que é quando teve as bombas anti-bunkers, né, os ataques que foram feitos pelos bombardeiros, o Rafael Grossi, ele contava ali histórias, falou, nossa, mas quando eu fui pra lá, a profundidade era... Ele até se confundiu, ele falou, a profundidade estava 800 metros. Aí, aparentemente, era 80 metros que ele queria falar de profundidade das montanhas, né? Que acho que 1 quilômetro de profundidade não chega a ser, claro. Mas ele conhecia todas aquelas áreas, aquelas instalações. Então, o Irã, ele vem com o discurso, inclusive agora, porque fala assim, mas o Irã, ele não aceitava negociar. Claro que uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que eventualmente o que ele faria. Mas o chanceler iraniano, ele deixava bem claro, a gente aceita sim negociar nosso programa nuclear. A gente aceita, inclusive, mandar embora o urânio enriquecido acima de 60% e manter só o urânio que seria de dentro dos limites aceitos. Só que a gente quer manter o nosso programa nuclear para fins civis. Ou seja, eu quero ter programa nuclear para fins medicinais, para fins energéticos, só que Israel e Estados Unidos não aceitam. E, aliás, os Estados Unidos continuam não aceitando. O Marco Rubio, por exemplo, secretário do governo americano, ele deixou bem claro ali que o Irã não pode ter programa nuclear. E que, se tiver o programa nuclear, Israel vai ter autorização para fazer novos ataques. Mas não pode ter programa nuclear para nada? Para nada. Ele fala que se o Irã quiser ter urânio enriquecido, vai ter que importar esse urânio. Os Estados Unidos está impedindo o Irã de ter acesso ao programa, mesmo que seja para fins pacíficos. Eu acho que uma grande questão nisso tudo é que não interessa para ninguém, tirando o próprio Irã, que eles tenham bombas nucleares. Né? Um regime que não tem que prestar contas para nenhuma outra potência, para nenhum outro grande aliado, ele é muito fácil desse cara apertar o botão vermelho e disparar, sabe? Então, eu acho que é uma situação bastante complexa isso, assim, e por mais que exista esse anúncio de vitória do Trump agora, eu vejo com olhos de muita preocupação que isso venha acelerar esse processo de desenvolvimento do armamento nuclear iraniano, porque é isso, é um regime que está acuado internamente, né? O governo iraniano, ele vem balançando. Por causa das sanções, inclusive, eles sofrem muito com questões econômicas, a rigidez que o regime tenta impor na sociedade, inclusive através da religião, é algo que não é amplamente aceito, né? Inclusive, assim, a gente às vezes pinta essa imagem do Irã como um país, quase medieval, bárbaro, mas isso não é a realidade, assim. Você pega as grandes cidades iranianas, elas têm uma vida muito grande, uma modernidade muito grande, elas são lugares desenvolvidos, assim, que a gente consegue entender que existe, assim, uma classe crítica e consegue fazer frente, né? A gente teve, inclusive, recentes manifestações. Então, é isso. Eu acho que um regime que está balançando no poder, que tem ameaças externas, ele tem muito pouco a perder para botar o tudo dentro, né? Botar o all-in ali na mesa. Então, enfim, acho que mais uma camada de preocupação nessa história toda. Acho que eles perceberam também que eles estão bem isolados na comunidade internacional, né? Porque, assim, os aliados regionais, eles têm o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, mas são todos grupos que estão muito enfraquecidos e que, mesmo que tivessem fortes, não fariam uma resistência contra os Estados Unidos, contra Israel. Tinha a Síria, né? Mas já era também. A Síria do Bashar al-Assad, né? A China a China e a Rússia. Eles mostraram apoio diplomático. Então, por exemplo, o Putin, ele condenou o ataque de Israel, alegando que não está previsto, e de fato não está, né? O termo, a modalidade ataque preventivo. Então, Israel alega que atacou, que foi um ataque preventivo contra um programa nuclear iraniano, né? Isso viola a Carta da ONU. O que Israel fala é que, na verdade,
o ataque preventivo ele aconteceu porque o Irã já o atacava, não de maneira direta, mas de maneira indireta, já que os Houthis faziam ataques, os Hezbollah faziam ataques e eles eram financiados pelo Irã, né? Mas mesmo assim, aí, sei lá, então, sei lá, os Estados Unidos então está atacando a Rússia, porque os Estados Unidos está financiando a Ucrânia, então é os americanos que estão atacando a Rússia. Fica já um papo meio complexo aí na questão internacional. Mas, então assim, a Rússia condenou os ataques de Israel, mas quando o Irã foi, agora na segunda-feira, fazer algum tipo de cobrança, algum tipo de apoio, a Rússia falou, ó, a gente condena e depende do que você pedir, a gente apoia. Depende do que você pedir, a gente não apoia. Simples assim. A China, a mesma coisa. Condenou os ataques que Israel fez. Só que daí, quando percebeu que o parlamento iraniano tinha anunciado que ia fechar o Estreito de Hormuz, que é um dos pontos mais sensíveis do comércio mundial... Aí a China... Aí a China, opa, calma aí, né? Aí não, né? Porque o Estreito de Hormuz exporta cerca de 20% a 25% do petróleo do mundo, só que para a China é quase 50%. A China, quase 50% do petróleo que eles compram vem do Estreito de Hormuz. Aí a China falou, ó, Irã, a gente compactua com seus ideais, desde que você não feche o Estreito de Hormuz. Então meio que o Irã percebeu que assim, tá meio isolado, porque tem os aliados regionais e tem apoio diplomático internacional, mas agora apoio militar, como o Israel tem, por exemplo, dos americanos, e isso o Irã não tem. Pois é. Total, né? E acho que isso explica muito desse isolamento que o Irã até foi construindo, né? E acho que isso também nos responde, assim, esse risco de uma guerra nuclear de grande escala, ou de uma guerra mundial. A grande pergunta que vem é, alguém teria a coragem de apertar esse botão aí? Acuado. Vamos dizer que o Irã acuado, Israel acuado, a Rússia, alguém vai ter a coragem, porque uma vez que apertou esse botão, é autodestruição também. Ele vai ser destruído por alguma outra potência, né? Pois é, Vilana, mas acho que o cálculo quem vai bancar uma guerra nuclear em nome do Irã? Ninguém tá disposto a fazer isso, né? Então, pô, é diferente... porque tinha conversas de gente que poderia ceder a bomba, né, pra ele. O Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança da Rússia, falou, né, que quando teve o ataque, falou assim, ó, Israel, toma cuidado, porque alguns países vieram falar com a gente que estariam dispostos a fornecer ogivas para o Irã. Ah, é? Dentre os países que têm armas nucleares, não acho que França, Inglaterra forneceriam, não. né? Dentre os que tem... Paquistão, Rússia, China Coreia do Norte. E Coreia do Norte, né? Que poderiam ser. Mas também, Coreia do Norte, não acho que queira se envolver tão diretamente assim no conflito, né? O Paquistão, ele geopoliticamente falando, não gosta de Israel, mas não é tão aliado assim do Irã também. Ah, é? Existem alguns problemas. O Paquistão foi um dos países que condenou Israel e falou que dava apoio para o Irã. Mas não é que os dois países sejam tão próximos a ponto de fornecer uma arma nuclear, entende? Entendi. Mesma coisa a China, mesma coisa a Rússia. Então, para mim, o Dmitry Medvedev é sempre assim, o fanfarrão da história, né? O Dmitry Medvedev, ele já foi até presidente da Rússia de 2008 a 2012 e ele virou uma espécie de conselheiro de segurança e meio que bucha de canhão da Rússia. Sempre que tem que falar uma coisa muito polêmica, ele que fala. Ele que vai falar coisa extremamente polêmica. Então, para mim, foi muito mais uma retórica agressiva. Tanto que o Trump, ele respondeu essa declaração e falou assim, será que eu ouvi direito que tem algum russo falando que pode fornecer armas nucleares? É bom eu não ter ouvido direito, porque senão eu posso mobilizar aqui os meus submarinos nucleares, os mísseis Tomahawk, por exemplo, que podem disparar no território, até ameaçou a Rússia. Mas falou assim, ainda bem que o chefão não é o Medvedev, ainda bem que o chefão é o Putin, e o Putin não falaria um absurdo desse. Então, também, acho que é muito mais retórica. Nenhum país mandaria armas nucleares ogivas pro Irã. Pois é. E a questão do Trump, você acha que realmente ele falou com a galera e a galera falou que não falou com ele? Ou ele decidiu da cabeça dele, vou gritar num cessar-fogo e dane-se? Ou a equipe falou com o Irã, falou com Israel e meio que ajeitaram isso? Olha, eu acredito que assim, as negociações diplomáticas, elas estavam rolando o tempo inteiro. Né? Não pararam. Não pararam, isso inclusive antes das agressões, né? Existem essas salas de situação, elas vão rolando permanentemente ali. Mas o Trump, ele tem essa necessidade de sair com um trunfo dessa vitória, né? Muito por causa de uma promessa de campanha dele, né? Então, basicamente assim, esse é um cálculo que o Trump faz, que ele bateu muito nos democratas, no Biden, falando, ó, a gente tá pegando a grana do contribuinte norte-americano e torrando lá na Ucrânia. E torrando em Gaza, né? Então vai acabar isso, vai fechar a torneira, né? Então, e é isso, assim, o Trump ele não quer sair de uma promessa de acabar com 2 guerras e terminar com 3 ativas na mão.
né? Exato. Então, ele tem muito essa necessidade de extravasar e falar, não, acabou, fui eu que conduzi o processo, é assim mesmo. E eu acho que isso é muito esse aceno pro eleitorado interno dele, mas também é uma posição dele se firmar nesse cenário internacional como um cara que é o xerife, que ele fala antes de combinar as coisas e o pessoal obedece. O problema é que nem sempre isso acontece muito bem assim, né? Inclusive, uma leitura que existe é que ele teve essa urgência em atacar o Irã, inclusive antes do que ele havia avisado que atacaria, porque ele falou, em 2 semanas a gente muito provavelmente vai avaliar por 2 semanas e aí a gente eventualmente ataca. Ele atacou antes disso. Foi uma precipitação que ele teve, porque ele não estava curtindo essa história do Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, tá conduzindo a situação, tá com as rédeas da situação. Né? Ele quer estar no controle, ele quer ser o xerife do mundo, do Oriente Médio. Né? Então, a partir do momento que tem o país que é o irmão mais novo ali mostrando como que as coisas acontecem, pô, ele tá perdendo força, né? Tanto o Netanyahu quanto o Trump, eles divergem nesse ponto, seria em relação à possível troca ou saída do Ali Khamenei, que é o regime iraniano. O Netanyahu, ele sempre declarou que ele é extremamente favorável, porque, obviamente, né, não gosta aí do regime dos ayatollahs. O Trump, eu acho que ideologicamente falando também é favorável. A própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz, falou, olha, falou do MIGA, não sei se chegou a ver, né, que foi a declaração que ele pôs, Make Iran Great Again, né? Você falou, se o Khamenei não consegue fazer o Irã grande de novo, tem que trocar de governo. Só que hoje, por exemplo, ele já mudou. Falou, por exemplo, que ele não é favorável porque ele não sabe o que pode acontecer no Irã. E de fato é verdade. Se a gente pegar todas as últimas intervenções que os americanos fizeram, seja na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, acabou culminando com uma guerra civil, com a ascensão de grupos até piores do que o Saddam Hussein, que o Gaddafi, que estavam no poder. Agora, imagina o Irã, por exemplo, que é um país mega poderoso, quase 100 milhões de habitantes, com uma diversidade extremamente complexa, com vários grupos que apoiam ainda o Ali Khamenei, né, essa vertente mais conservadora religiosa. Então isso poderia gerar uma guerra civil num país que é mega importante, tá dentre as 5 maiores reservas de gás, de petróleo, controla o Estreito de Hormuz. Então, na minha visão, assim, o Trump, ele quer ao máximo tentar pacificar a região, pacificar o Irã, mesmo que seja com o regime do Khamenei, que não é muito favorável a ele, até porque um dos grandes problemas que o governo Trump atravessa é o problema econômico. Hoje, a popularidade do Trump não está melhor e é uma das piores aí dos últimos presidentes. Não é por conta da política de deportação, não é por conta da política de corte de gastos, é por conta da possibilidade de inflação e por conta da visão da sociedade americana que o Trump, ele fica comprando briga com antigos aliados, que ele fica sobretaxando todos os países, que ele está colocando taxas que vão ser repassados os custos para o mercado consumidor americano. Agora, imagina se somado a essa inflação por conta dessa guerra de taxas, ele ainda tem uma inflação relacionada com o preço do barril de petróleo explodindo para $130 o barril. Isso às vésperas, porque vai acontecer no que vem, as eleições de meio de mandato, the midterm elections. Imagina ele perdendo o apoio da Câmara e ter que governar os Estados Unidos nos próximos 2 anos com um democrata vetando todas as propostas que ele eventualmente venha a fazer. Então ele tem que dar um jeito de pacificar o Oriente Médio para ser o presidente da paz, causar uma estabilidade econômica no mundo e no preço do barril de petróleo e conseguir convencer a população americana, que tem que votar em republicano para ele terminar o seu mandato. Eu queria adicionar também, Ricardo, que assim, o Trump ele tá arrumando inimizade até dentro do próprio partido, né? Então você começa a ter cada vez mais republicanos que se insurgem contra algumas medidas dele. E claro, né, acho que isso é uma aposta que ele tá fazendo de que todas essas mudanças que ele tem feito talvez tenha a médio ou longo prazo um efeito positivo e ele consiga reverter esse apoio tanto popular quanto do próprio partido, mas é um cálculo que pode sair do controle, né? Então, é isso que você falou. Imagina, não só ele perder o apoio do Congresso norte-americano, mas ele também começar a perder apoio da própria base dele, né? Aí é o pior cenário possível, né? Não tem como esse cara terminar o mandato com mínimo de aprovação. Né? Por exemplo, do Partido Republicano, tem os republicanos mais conservadores, tradicionais, e tem os MAGA lá, né? Os Make America Great Again, que são os trumpistas. Por exemplo, quando o Trump fez essa política de sobretaxas, o Congresso tentou criar uma lei para barrar que essa política fosse feita. E parte dos republicanos, se não me engano, foram 5 congressistas, eles votaram favoráveis. Eles foram junto com os democratas. Não, realmente, se vai fazer política de sobretaxa, tem que ser aprovado pelo Congresso e depois o presidente tem que aprovar. Ou seja, parte dos republicanos também começa a rachar, né, com o governo Trump. E a questão da guerra é outra coisa também. Só que daí diverge um pouco porque os democratas, em grande maioria, foram contra a intervenção dos Estados Unidos.
os republicanos mais tradicionais foram favoráveis à intervenção dos Estados Unidos na guerra. Agora, os MAGA, eles foram contra também. Olha como racha o partido de novo, o partido republicano. Porque os trumpistas, eles são favoráveis a, que nem você falou, né, Vitor? Pô, o dinheiro tem que ser gasto do contribuinte americano, tem que ser gasto na proteção das nossas fronteiras e com a necessidade da população americana. Os falcões do Partido Republicano, os mais tradicionais, esses sim eram favoráveis a uma ajuda maior a Israel. Então o Trump, ele ficou meio contra a parede. Tanto que, mesmo quando ele fez o ataque, ele já voltou e falou, acabei com o ataque, espero que eu não tenha que fazer de novo. E acho que tem uma história que é isso, né? O Trump, ele tá enfrentando baixa popularidade no eleitorado. Ele tá enfrentando algumas divergências no Partido Republicano. Perdeu o apoio dos bilionários, né? Então, ele precisa desses trunfos para dar uma recuperada na moral dele, né? E acho que até assim, pra gente entender, né? Claro, é isso. As conversas diplomáticas, elas nunca param. E esses ataques, eles também tem muita coisa que acontece por trás dele, né? Por trás deles. Inclusive, eles foram ataques avisados, né? Por isso que o Irã, inclusive, mencionou que evacuou as instalações nucleares, não só para preservar ali cientistas e outros civis, mas também para você não ter um desastre de grandes proporções humanitárias e ambientais decorrente desse ataque que os Estados Unidos fez, né? Então, acho que isso é um cálculo que acontece tanto por parte do Trump, quando ele anuncia que vai fazer ataque às instalações nucleares, quanto, por exemplo, do Irã, que ataca a base no Catar como retaliação, que avisa que vai atacar, porque é isso, mais do que você infringir um grande dano no inimigo, eles querem fazer uma demonstração de poder, né? Você não pode apanhar e ficar calado. Claro, internamente, né? O Irã, ele não pode o governo iraniano, ele não pode se desmoralizar perante a sua população de sofrer ataques e não responder a isso, né? Então, assim, acho que é um aceno para a própria população iraniana e, claro, também um aceno ali internacional para mostrar, falar, a gente não tá morto, a gente não tá apanhando calado, não é que vocês vão bater na gente e a gente vai ficar tranquilo. Não, o Irã tem capacidade para responder sim. Vocês querem conversar, né? Porque é isso. Faz ameaça, mas fala, mas vamos trocar uma ideia aí, de repente a gente não precisa ir a tanto, vamos deixar disso, né? E é isso, o Irã, ele tem todo o interesse em negociar. Ele é o país que está isolado, com grandes problemas econômicos e que ele não tem interesse em ter que escalar essas tensões, né? É isso. Pô, imagina se ele tiver que, por exemplo, tomar medidas como interromper o fluxo no Estreito de Hormuz, né? Ele está batendo no próprio aliado dele, na China, né? Ele não vai afetar a produção, o suprimento de petróleo norte-americano, né? Ele não vai afetar Israel diretamente com isso em grandes proporções. Então, é isso. Eles têm muito interesse em resolver a coisa na conversa. E o Ali Khamenei, até falando dessa questão da propaganda, não sei se é o Ali Khamenei mesmo, não acho que é ele que publica as coisas lá, né? Claro. Mas o assessor dele aprendeu a usar a inteligência artificial, tá fazendo várias montagens lá. Ah, é? Ele colocou uma foto da base de Udeid, né? Que é a base do Catar, pegando fogo, já se destruído, falou assim, o regime iraniano venceu. Teve um caso, por exemplo, porque assim, Israel demonstrou uma superioridade aérea gigantesca no conflito. Os caras voando no... Em Teherã, como se não houvesse nada, né? Como se não tivesse defesa aérea e realmente não tinha, porque foi tudo caça foi abatido, né? Então, essa é a questão. E aí o Irã falou assim, não, a gente abateu caça sim. E aí mostrou, não sei se chegou a ver, Vila, eles mostraram um caça abatido, e daí quando for analisar, o caça era 4 vezes maior do que seria de verdade. Pô, claramente era um negócio feito com inteligência artificial, né? Ah, batemos um caça israelense. Não, mas pô, o caça de Israel não é desse tamanho comparado à população que tá aqui, né? Então precisa melhorar a inteligência artificial aí. Aliás, muita imagem de inteligência ou de jogo, né? Que os caras mandando sobre bombardeio e guerra de caças, assim. E eu acho que isso é até uma questão que cada vez mais vai ser complexa, né? Hoje as guerras, elas são travadas não só no campo de batalha, mas muito nesse campo da informação. Né? Então, pô, a gente tem a guerra na Ucrânia, né? Que é a primeira guerra que ela é transmitida ali ao vivaço, né? Então o cara pega e faz live dele indo em combate, você pega imagem do drone, né? E isso, claro, é usado como propaganda, né? A propaganda de guerra, inclusive, ela é fundamental para a vitória, para o apoio interno, para que a guerra continue, o que é um dos pilares para que ela esteja ativa, né? Nenhum governante consegue seguir com uma guerra se toda a população do país for contra ela. Uma hora isso rui, a gente tem inúmeros exemplos na história, desde Estados Unidos no Vietnã, até o próprio Netanyahu, que usa a guerra como um instrumento de tirar a atenção de questões internas de Israel para continuar no poder e continuar tendo um inimigo comum que ele pode unir a população contra ele. Isso serve no Irã também, né? Por mais que a gente tenha várias tretas ali que
questionam o regime, quando Israel ataca o Irã, o pessoal esquece o problema interno e fala, não, é isso, vamos primeiro resolver nosso Tanto que inimigo o Netanyahu comum. aumentou a rejeição dele, diminuiu a rejeição dele, né? Com essa Exatamente. guerra com o Irã, né? Olha lá, olha a imagem lá, o tamanho do caça em relação ao pessoal perto deles. Que caça é esse, né? É o dos Vingadores lá, né? Mas a gente fica até pensando se não é bom pro Netanyahu sempre estar em algum conflito, né, cara? Porque a popularidade dele tá ruim. Não, e periga ele ser preso, assim, que ia acabar todo tipo de guerra ou conflito, né? De fato, porque, por exemplo, a população interna já reclamava dele pelos escândalos de corrupção associados ao seu nome. Grande parte da população não via com bons olhos a maneira como Netanyahu estava conduzindo a situação em Gaza. Não exatamente porque gostam do Hamas, né? O mundo não é 880, claro. Não que a população de Israel gosta do Hamas. Mas a ideia, por exemplo, de fazer um deslocamento forçado de parte da população, existem movimentos de resistência a essa política do Netanyahu. Mesmo a questão, por exemplo, dos reféns. Grande parte da população reclama, tem manifestações das famílias, dos reféns, fala, o Netanyahu ele quer conseguir os seus objetivos militares. Então quer dominar o corredor Filadélfia, quer conseguir ali deslocar, construir assentamentos também na faixa de Gaza, aumentou o número recorde agora de assentamento na Cisjordânia. E o resgate dos reféns, e os familiares, e os cidadãos de Israel, que são as pessoas que deveriam ser preservadas ou colocadas como prioridade pelo governo Benjamin Netanyahu. Então, é um governo que vinha sendo pressionado. Só que daí, quando tem, claro, né, um ataque do Irã com míssil balístico, vamos esquecer aqui as nossas diferenças, montar um comitê aqui de guerra, tal. O Likud, que é o partido do Netanyahu, ganha muito mais apoio, inclusive da oposição. O Yair Lapid, por exemplo, que é o grande membro opositor do regime do Benjamin Netanyahu, ele deixou claro, ó, tenho minhas diferenças, não gosto do governo Benjamin Netanyahu, mas esse momento é um momento de união. A gente tem que saber que Israel vai responder com força ao Irã, a gente pode ter algum tipo de consequência, vai ter ataque contra